Ei, gente, eu sou a Laura, eu sou professora de balé clássico para crianças e estudo dança e balé desde muito pequena e tô aqui para contar um pouco. Eu considero que fazer dança é levar a sério a nossa possibilidade de existência enquanto corpo, validar que nem tudo que a gente pode ser tá no discurso, tá nessa linguagem cheia de signos e símbolos, mas que a gente pode representar e existir com o corpo, assim como a gente respira e desaprende a respirar, porque a gente nasce respirando muito bem e vai desaprendendo. Eu tendo a acreditar que todo mundo dança e vai desaprendendo ou atrofiando essa coragem, assim. Por isso fazer dança, para viver nessa possibilidade que o corpo dá. Balé especificamente, pra mim, é porque eu não me lembro da minha existência antes do balé. Eu comecei a dançar balé com 3 anos de idade e fora esse contexto, eu entendo que o balé clássico pode ser uma base muito boa para a gente conseguir outras modalidades, conseguir performar, né, aprender outras modalidades de dança, porque te dá uma base física, né, o condicionamento físico, e também porque o balé, a sala de aula do balé permite que a gente tenha várias experiências, né, de sociabilidade, lidar com colegas, lidar com performance, coloca a gente em contato com outras artes, por exemplo, com música, com artes visuais, com artes cênicas. Então eu acho que é uma base que também se afloreia, assim, pra gente ir para outras artes. A minha primeira lembrança é de uma sala, assim, no primeiro lugar que eu fiz aula de balé. E eu lembro muito, a minha primeira lembrança é auditiva, que eu lembro da música Amor, I Love You, que a minha professora colocava no final da aula pra gente dançar livremente, assim. Eu era muito pequena e eu lembro da parte que fala da parede, que aí tinha uma coluna na sala. É uma memória meio confusa, mas é a memória que eu tinha, devia ter uns 4 anos, por aí. A arte me toca sem licença, muito imperativa, assim. Acho que eu sou uma pessoa muito emotiva com dança, acho que principalmente de assistir, né? Essa experiência de assistir, eu sempre sou uma pessoa que choro, mas outras artes também, eu acho que me toca porque evidencia essa possibilidade de ser quando outras coisas não dão conta, né? Quando outros mecanismos que a gente tem de elaborar, de entender o mundo, de se entender, não dão conta, a arte sem licença é imperativa, assim, e contempla, geralmente. Eu acho que a maneira que a minha arte toca as pessoas é um pouco misterioso para mim, assim como eu imagino que para quase todos os artistas, porque a nossa arte não é tão nossa assim. Eu acho que toca nesse lugar de imprevisível, de poder oferecer para o outro uma coisa que a gente nem sabe direito o que é também, porque pra gente tem um sentido, para outra pessoa vai ter outro. E acho que, particularmente, a minha arte toca num lugar de sinceridade. Não que as performances não sejam sinceras, mas que eu sinto que é um pouco nu, assim, um pouco cru, sem muito barroco, muito rebusco. Então acho que toca nesse lugar do simples, assim, eu imagino. O que eu sinto quando eu danço é exatamente esse lugar de sentir, assim, nem faz sentido considerar o que eu penso enquanto eu danço, porque muito ocupado por esse presente, assim. Eu acho que o que eu mais sinto é uma presença no aqui e agora, um estado de muito percepção do vivo, assim, de eu sou isso que está ocupando esse lugar, esse tempo, essa música. É uma completude de vazio também, porque eu acho que a gente nunca... Eu acho e percebo, né, que nunca é suficiente, nunca tem a última dança, pelo menos ainda não teve. Então, por mais que seja essa sensação de muito presente, de muita completude, ainda falta alguma coisa, um passo, uma música. Uma coisa aleatória sobre mim, banal, é que eu só durmo se eu tiver de tapa-olho. Se eu tiver numa situação sem tapa-olho, eu preciso de um pedaço de pano, uma camiseta, mesmo que eu vá dormir sem pijama, eu preciso tampar os meus olhos, senão eu não vou dormir.
Tá Eu certo. deixo a janela aberta, assim, Ah, o tá. sol chega, mesmo de tapa-olho, mas sem tapa-olho. É a sensação física mesmo de ter um O negócio. negócio. Tá. Porque eu fico tampando qualquer festinha, fica uma briga pra Eu dormir. gosto, à noite eu gosto de ver vulto e eu gosto de acordar aquele clarão pra todo lado. É super bom. Não. Dar aula de balé para criança é muita coisa. Além, acho que do papo necessário e responsável que dar aula de balé é se comprometer mesmo teoricamente, além de na prática, né, de saber dançar, mas de dar conta de interpretar a fase do desenvolvimento que a criança tá, para saber o que você pode estimular, o que ela pode te responder. Então tem todo esse lugar da responsabilidade, fora o amor por dar aula para crianças, mas eu acho também que esse amor sustenta esse respeito, assim, esse compromisso de estar fazendo o que faz sentido, respeitando aquele corpo que está se desenvolvendo, né? Então crianças são muito possíveis, mas também a gente tem que ficar atento aos limites. E fora isso, dar aula de qualquer coisa para crianças, né, de balé, que envolve muita fantasia, né? A gente imagina muito, a possibilidade de cuidar da minha criança, assim. Eu falo isso com segurança e ética, que enquanto eu sou professora, eu também cuido da Laura bailarina, que eu já fui pequena, e que é nesse lugar que a gente consegue construir juntas, assim, uma sala de aula e uma técnica de dança que é cheia de regras e cheia de protocolos e nomes, mas que funciona de um jeito divertido. O que mais me encanta dando aula para crianças é exatamente o encanto que elas têm pelas coisas muito, não sei, que a gente vai considerando banal, passando despercebido. Muita coisa aparece surpreendente de uns tempos para cá. Eu acho que as crianças estão fantasiando menos, não sei, tem umas teorias sobre o uso da internet, muito acesso à informação, um pouco de vergonha. Mas ao mesmo tempo, quando a gente estimula, a criança se sente segura, ela tem muita coisa para entregar, né? E eu me surpreendo com essa curiosidade que sabe que nem tudo tem resposta. Eu acho que isso é o que mais me encanta em estar com as crianças. A diferença de estar enquanto bailarina e professora de balé, eu entendo como muito grande, assim como um técnico de um time de futebol e um jogador. Não que a gente sabe que o técnico não vai correr o mesmo tanto que o jogador, ou enfim, provavelmente, né? Mas que entende de outras coisas, intelectualmente, inclusive, né? Para fazer essa transmissão. Porque quando a gente está dançando, as coisas passam por esse campo do intelectual, mas é o corpo que tem que fazer acontecer. É difícil descrever isso, mas acontece. E quando a gente está tentando ensinar, a gente tem que confiar e aprender, né? Essa habilidade de deixar técnico e deixar lógico e para crianças junto com o lúdico, porque a gente tem a fala e no máximo a visão, né, para mostrar a criança tocar em você, para transmitir isso que ela vai ter que elaborar de outro jeito. Então eu acho que são lugares muito diferentes você estar dançando e você estar ensinando uma pessoa a dançar, assim, são relações bem distintas, bem diferentes mesmo. O livro que eu indico se chama Parábola do Semeador. Ele é um romance de ficção científica de uma escritora que chama Octavia Butler. Ela ficou conhecida como a dama da ficção científica e é uma distopia, assim, de uma América em colapso e pessoas tentando lidar com isso.